Olá, vamos ver nessa aula como imprimir as duas diagonais de uma matriz 5x5, a diagonal principal e a diagonal secundária. Eu sou o professor Wagner Gaspar e você está na aula 98 do nosso curso de Algoritmos e Lógica de Programação. Seja muito bem-vindo ao canal Programe Seu Futuro. E aí, tem um detalhe interessante aqui nesse exercício. Antes de sair loucamente escrevendo código aqui, a gente primeiro precisa parar e avaliar o que é diagonal principal de uma matriz e o que é diagonal secundária de uma matriz. Para ajudar a gente a entender esses conceitos, eu coloquei aqui um exemplo, uma pequena matriz 3x3. Primeiro detalhe, só existe diagonais principal e secundária em matrizes quadradas, ok? O que é uma matriz quadrada? Mesma dimensão, mesmo número de linhas e colunas. Então, uma matriz com 5 linhas e 5 colunas é uma matriz quadrada. Então, nós temos diagonal principal e diagonal secundária. Primeiro, e aí vamos para a diagonal principal. A diagonal principal corta a nossa matriz da esquerda para a direita. Então, a diagonal principal nessa matriz aqui é o 58, o 78 e o 27. Então, perceba que a diagonal principal ela corta a matriz ao meio da esquerda para a direita. E aí, como você já deve ter imaginado, a diagonal secundária corta a matriz da direita para a esquerda. Então, a diagonal secundária é o 45, o 78 e o 81. Então, nós temos que fazer um programinha aqui em Portugal para imprimir as diagonais principal e secundária de uma matriz 5x5. Eu vou então criar aqui uma matriz de inteiros. Vou chamar de mat, e aí nós teremos 5 linhas e 5 colunas. Na aula anterior, nós vimos como fazer a geração de números aleatórios para preencher uma estrutura de dados. Por isso que eu tenho aqui esse inclua biblioteca útil. Se você não viu a aula anterior, se você caiu de paraquedas aqui na aula 98, dá uma olhadinha na aula 97 que eu explico em detalhes como fazer essa geração de números, ok? Vamos então criar aqui a nossa variável contadora e na verdade, eu vou colocar L para linha e C para coluna. E agora nós vamos ter aqui, então, duas repetições do tipo para preencher a nossa matriz. Linha começa em 0, linha vai até menor que 5, que é a quantidade de linhas que nós temos, com um incremento de 1 em 1. E agora, aqui dentro, eu vou colocar nosso segundo para, que vai percorrer as colunas. C é igual a 0, C menor que 5, a quantidade de colunas que nós temos, com um incremento de 1 em 1. E aqui dentro agora, se a gente fosse preencher uma matriz manualmente, como nós já estamos habituados, escreva, digite um valor e aí leia e salve em uma determinada posição da nossa matriz. Só que agora a gente não vai ler do teclado. O que a gente vai fazer aqui é uma atribuição. Mat, na posição LC, vai receber o número que eu vou sortear. E como eu faço para sortear esse número? O nome da minha biblioteca, ponto. Perceba que a função de sorteio é esta aqui. Eu vou dar 2 cliques sobre ela. E aí nós precisamos aqui informar o limite. Nós queremos gerar valores entre qual intervalo? Então eu vou colocar aqui o limite mínimo 1 e o limite máximo 99. Então nós teremos aí uma matriz, na verdade eu vou colocar 10, porque aí nós vamos ter sempre números com 2 dígitos. Então a minha matriz vai ser preenchida com números entre 10 e 99. Antes de nos preocuparmos com a diagonal principal e secundária, vamos imprimir a nossa matriz na tela para depois a gente conferir e ter certeza se as diagonais principal e secundária estão corretas. Eu vou colocar então mais 2 repetições aqui. L igual a 0, L menor que 5, incremento de 1 em 1.
E agora para as nossas linhas. C igual a 0, C menor que 5, C++. E aí vamos então fazer aqui a impressão. Escreva. Eu quero imprimir o elemento da matriz na posição LC, só que eu quero colocar um espaço entre eles para não ficar uma sequência de números tudo grudadinho. E aqui, quando terminar a linha, eu preciso saltar uma linha, colocar aqui uma quebra de linha. Senão, nós não teremos um formato matricial, nós teremos uma linha de números. Pronto, feito isso, eu vou apenas executar o meu programa para ter certeza que está funcionando corretamente. Perceba que nós temos aqui agora uma matriz com 5 linhas e 5 colunas, com números entre 10 e 99, todos os números com 2 dígitos. Ok, agora que nós preenchemos a matriz, vamos parar com um pouquinho de calma aqui e avaliar como que eu imprimo na tela apenas os elementos da diagonal principal. Perceba, diagonal principal, 58, 78 e 27. Imprimir esses elementos aqui é extremamente fácil. Se você nunca fez isso, exige aí um pouquinho de reflexão. Olhar para uma matriz, olhar, tentar rabiscar em papel, isso é muito útil, até encontrar um padrão. E a que padrão eu me refiro? Linhas e colunas. Qual a linha e coluna deste elemento? Linha 0, coluna 0. Qual a linha e coluna deste elemento? Linha 1, coluna 1. E deste aqui? Linha 2, coluna 2. Percebeu o padrão que tem aí? Os elementos da diagonal principal, o índice de linha e coluna são iguais. Então, fica fácil agora imprimir a nossa diagonal principal na tela, concorda? Para adiantar um pouco, eu vou copiar, nós queremos imprimir. Então, eu vou copiar esse trecho aqui, Ctrl C, vou colar ele aqui abaixo, e aí nós precisamos apenas fazer uma alteração. Eu tenho aqui linha e coluna. Eu vou colocar aqui o nosso C para fazer um teste. Então, se L for igual a C, eu vou fazer o que está aqui dentro. Eu vou imprimir um número e vou colocar um espaço. Se não, o que eu vou fazer? Para manter o nosso formato matricial, escreva, eu vou colocar aqui apenas um espaço. Na verdade, 2 espaços, que é o que nós temos aqui. Um número e um espaço. Pronto. Vamos ver se vai funcionar? Eu vou reexecutar aqui o meu programa novamente. E aí, faltou saltar uma linha para melhorar a visualização. Mas perceba que o nosso resultado ele está correto. Nossa diagonal principal, 57, 66, 85, 47 e 36. Faltou mais um espaço, perceba que não está bem alinhado, mas é apenas questão de estética. Ah, será que tem uma forma mais eficiente de fazer isso? Na verdade tem. A gente consegue imprimir a diagonal principal na tela utilizando apenas uma repetição, só que aí a gente não vai conseguir um formato matricial como nós temos aqui. Ah, mas como que a gente faz isso? Muito simples. Eu vou apenas colocar um texto aqui para separar. Escreva, e aqui entre aspas duplas eu vou saltar uma linha no início e no final, e agora eu vou escrever aqui diagonal principal. Na verdade eu vou saltar 2 linhas aqui, e aqui eu não vou saltar uma linha não. Eu vou colocar 2 pontos, eu quero que a diagonal principal seja impressa aqui na frente. E aí eu disse que a gente consegue fazer isso apenas com uma repetição, certo? Então, olha, eu vou retirar todo esse trecho que nós temos aqui. E eu também vou retirar o C e esse para. Então, perceba que nós ficamos agora com apenas uma repetição e o nosso escreva. Eu nem sou obrigado a colocar esse par de chaves porque eu tenho apenas uma instrução aqui dentro. E aí talvez você esteja se perguntando, mas Wagner, eu tenho aqui os índices L e C. De onde eu vou tirar o meu índice C? Muito simples. Não precisa do C, basta colocar o L. A diagonal principal não é a diagonal onde o índice de linha e coluna são os mesmos? Então, se a minha matriz é quadrada, quando o meu L for 0,
eu vou imprimir o elemento da posição 0, 0. Quando L for 1, eu vou imprimir o elemento da posição 1, 1. E assim por diante. Eu vou executar o programa novamente. Pronto, e aí perceba que eu vou subir aqui um pouquinho. Nesta matriz aqui, nós temos agora a diagonal principal, 85, 96, 51, 28 e 98. Vamos agora para a diagonal secundária. Eu vou copiar esse trechinho. Muito cuidado ao fazer Ctrl+C, Ctrl+V. A maioria dos problemas surgem neste momento, quando você faz a cópia e esquece de fazer as alterações, ok? Então tome sempre muito cuidado. Eu vou colocar aqui agora diagonal secundária. E aí, vamos lá no nosso exemplo avaliar como se comporta a diagonal secundária. Será que eu consigo tirar alguma conclusão aqui dessa diagonal secundária? Perceba, quem é a diagonal secundária? 45, 78 e 81. Então, o 45 ele está na linha 0, coluna 2. O 78 ele está na linha 1, coluna 1. E o 81 está na linha 2, coluna 0. Perceba que nós temos aqui um comportamento meio que invertido ou contrário. A linha vai crescendo. Linha 0, linha 1, linha 2. Consequentemente, a coluna vem decrescendo. Coluna 2, coluna 1, coluna 0. E aí, será que a gente consegue uma relação aqui? Se a gente tiver apenas uma repetição do jeito que nós fizemos para a diagonal principal, será que a gente consegue fazer essa impressão? Como que a gente faz para gerar esse índice de coluna? Novamente, tentativa e erro. Vai rabiscando no papel, vai tentando uma formulazinha, até que em algum momento você consegue perceber uma relação entre esses índices. Perceba que a minha matriz tem um tamanho. Nesse caso aqui, a minha matriz é 3 por 3. Então, o tamanho da minha matriz é 3, certo? Só que o último índice é 2. Então, se a minha matriz tem tamanho 3, os índices válidos são 0, 1 e 2. Então, 3 menos 1. Se eu fizer 3 menos 1, legal, eu já consigo gerar o meu primeiro índice. Mas e aqui no segundo? Perceba que só 3 menos 1 não é suficiente. 3 menos 1 dá 2. Só que aqui eu preciso de 1. Opa! Perceba que essa diferença é exatamente o nosso L. E se eu fizer então 3 menos 1 menos o nosso índice de linha? Será que vai funcionar? Vamos voltar aqui em cima então e vamos refazer aqui. 3 menos 1, lembrando, esse 3 é o tamanho da nossa matriz. 3 menos 1, 2. 2 menos, quanto vale o L aqui? 0. 2 menos 0 dá 2. Legal? 3 menos 1, 2. 2 menos L, quanto vale L? Vale 1. 2 menos 1 dá 1. Opa, funcionou. Será que vai funcionar aqui também? Vamos ver. 3 menos 1 dá 2. 2 menos L, quanto que é L? 2. 2 menos 2 dá 0. Opa, nós conseguimos então gerar os nossos índices de coluna. Então, tamanho da matriz menos 1 menos L. Vamos lá alterar o nosso código? Eu vou então voltar aqui no final, diagonal secundária. O nosso L é o nosso L, sem nenhuma alteração. E aqui então é o tamanho da nossa matriz, menos 1, menos o nosso índice da linha. E aí nós teremos a nossa diagonal secundária. Será que vai dar certinho? Vamos tentar? Eu vou executar aqui o meu programa. E aí, detalhe, perceba que toda hora nós estamos tendo uma matriz diferente, porque nós estamos gerando a nossa matriz de forma aleatória, como nós vimos na aula anterior. Então, vamos ver aqui. Diagonal principal, 26, 75, 12, 45, 68. Tranquilo. Diagonal secundária, 73, 14, 12, 62 e 22. Então perceba que com apenas uma repetição a gente consegue imprimir diagonal principal e secundária de qualquer matriz. Se a gente quiser agora alterar e colocar aqui, por exemplo, uma matriz 10 por 10, lembrando que aí nós vamos ter que alterar todo o nosso código.
Então, todo lugar que tinha 5 vai ter agora um 10. Eu vou alterar aqui para 10, vou alterar aqui também para 10. Aqui na impressão também vou colocar 10, tanto para as linhas quanto para as colunas. E agora aqui nas nossas duas repetições para as diagonais. Feito isso, 10 vezes 10, 100. Nós vamos ter bastante números repetidos, mas não tem problema. Eu vou executar novamente o programa. E aí perceba que o nosso programa agora... Opa! Tivemos um problema aqui. Vamos ver qual foi o problema. Ah, ok, eu já sei qual foi o problema, olha só. No caso dos vetores, o índice deve ser menor que o número dos elementos. E aí o que eu esqueci de alterar? Vamos vir aqui no final. Olha só, o 5 aqui, ó. O tamanho da minha matriz agora não é 5, é 10. Então eu vou rodar novamente o meu programa. Pronto, e agora o nosso programa está funcionando perfeitamente. E aí nós temos uma matriz agora 10 por 10, com a diagonal principal e a diagonal secundária. Se ficou qualquer dúvida, posta aí nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. E já sabe, né? Deixa seu like, vai, isso ajuda muito o canal. E se inscreva se você ainda não é inscrito. No mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.